Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai fazer mais um Ali Responde, é o terceiro Ali Responde aqui do canal. Se você não viu os outros, eu vou deixar linkado aqui no izinho pra vocês. Então não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra gente chegar em 100 mil logo, que eu tô muito animada. E vamos responder umas perguntinhas de vocês. As perguntas do vídeo de hoje foram todas feitas na aba Comunidade aqui do YouTube, né? Se você não conhece, é uma aba que tem aqui no meu canal, onde eu sempre posto fotos, curiosidades, notícias, enquetes, enfim, né? Eu converso bastante com vocês por lá, eu gosto muito de ter esse canal pra gente poder conversar. E aí as pessoas me fizeram algumas perguntas pra esse Ali Responde lá e eu selecionei de lá. Normalmente eu pego, né, das redes sociais, mas hoje eu resolvi fazer aqui do YouTube. E esse Ali Responde, ele vai ser especial sobre a minha profissão youtuber. Porque eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, né, e têm perguntas, e aí eu resolvi juntar, consegui pegar 10 perguntas só sobre esse tema pra gente responder aqui hoje. A primeira pergunta é da Lilian Cristina, e ela perguntou a minha idade, a minha formação e pra gente fazer um tour pelo estúdio de gravação. Se vocês querem que eu faça um tour aqui pelo estúdio, comentem aqui embaixo falando quero que faça um tour pelo estúdio. E eu tenho 25 anos, vou fazer 26 no dia 30 de novembro, né, daqui a um mês mais ou menos, né, na data que esse vídeo sair. E eu sou formada em publicidade e propaganda e também em fotografia. Então eu tenho duas faculdades, eu fiz duas faculdades, fiz elas ao mesmo tempo, né, só que fotografia foi uma graduação de 2 anos e publicidade foi uma graduação de 4 anos. Eu entrei na faculdade em 2012 e eu fiz as duas na Belas Artes, né, que é a universidade... Centro Universitário Belas Artes, foi difícil. Eu fiz as duas no mesmo lugar, né, durante os 2 primeiros anos da minha faculdade de publicidade, então eu fazia 2 cursos, né, então de manhã eu fazia publicidade e à noite eu fazia fotografia. Foi uma das épocas mais puxadas da minha vida, porque eu vivia pra faculdade pra estudar, mas felizmente, né, os meus pais, eles tinham a possibilidade de me permitir estudar essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu nunca cheguei a trabalhar como fotógrafa, mas eu acho que as duas faculdades juntas meio que ajudaram a me formar como uma comunicóloga, né? Porque tudo tá dentro da mesma circunstância, né? Que é a comunicação social. E, enfim, né? Eu acho que uma meio que complementa a outra. Então, pra mim foi muito importante ter feito essas duas faculdades, apesar de eu nunca... Acho que eu fiz um trabalho como fotógrafa uma vez na minha vida, só. A Maria Júlia Almeida Moraes perguntou: quando tu era pequena, queria ser o quê quando crescesse? Quando eu era bem pequena, eu queria ser veterinária, porque eu amava cachorrinhos, amava animais de uma forma geral, e eu achava que seria incrível ter um trabalho onde você podia trabalhar com bichinhos o dia inteiro. Aí eu descobri que ser veterinário, na verdade, significava que você precisava cuidar dos bichinhos doentes, fazer umas cirurgias, sangue, essas coisas, que daí eu já não sou muito fã, né, eu não é que eu odeio, eu não tenho nenhum problema, mas tipo assim, não é uma coisa que me agradaria muito. E também o fato de que eu teria que ver muitos bichinhos morrendo, né, com doenças muito sérias, e aí eu achei que eu não teria estômago pra isso mesmo, e aí eu percebi que eu não queria ser veterinária, eu só gostava muito de bichinhos. Então talvez eu devesse virar, sei lá, passeadora de cachorros, que talvez fosse ser uma profissão mais satisfatória pra mim, que gostava de bichinhos. Aí quando eu tava lá no ensino médio, começando o ensino médio, eu decidi que eu queria fazer publicidade e propaganda, e eu meio que fiquei com essa decisão pra sempre, inclusive fiz publicidade e propaganda. Não trabalho com publicidade, nunca trabalhei com publicidade, nunca trabalhei em agência de publicidade, mas, né, pelo menos eu me formei em publicidade. A Moreira perguntou: quando eu decidi ser youtuber, por quê? E se eu tenho algum curso tipo jornalismo, etc. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de jornalismo, né, um mestrado, uma pós com foco mais jornalístico, né, tanto meu pai quanto a minha mãe são formados em jornalismo, então eu tenho já esse sangue nas minhas veias, digamos assim, né, e eu gosto muito de escrever. O que eu mais faço, além de ser youtuber, né, é ser roteirista, é escrever, é ser redatora, então o jornalismo faria muito sentido, mas eu também gostaria muito de trabalhar com jornalismo cultural ou jornalismo de moda, né? Eu não tenho muito interesse por outros tipos de jornalismo. Eu até tive uma matéria de jornalismo na faculdade de fotografia, né? De fotografia jornalística, que foi a matéria que eu mais odiei. Mano do céu, como eu odiava essa matéria. Foi a matéria que eu mais sofri na faculdade. Eu não gostava mesmo, porque eu tinha que lidar com outros tipos de jornalismo, né? De outros tipos de fotografia de jornalística. Então eu acho que a publicidade tinha mais a ver comigo, mas eu tenho muita vontade de fazer uma pós com algum foco em jornalismo pra eu ter também esse conhecimento mais jornalístico, né? E ela também perguntou, né? A Moreira perguntou quando eu... ou o Moreira, não sei. Quando eu
decidi ser youtuber. Eu decidi ser youtuber quando eu comecei o canal. Eu não sou uma pessoa que fica enrolando muito pra fazer as coisas. Se eu quero fazer uma coisa, eu só vou lá e faço. Então, em 2016, decidi criar um canal. O AP, ele me ajudou muito, ele me incentivou muito a criar o canal. Muita gente da minha vida, muita gente que me conhece, sempre disse pra eu fazer um canal, porque era uma coisa... Eu sou uma pessoa que se comunica muito bem, né? Eu nunca tive muita dificuldade de falar na frente da câmera, de falar na frente de um monte de gente. As pessoas, né, meus amigos, eles me acham muito engraçada, mas meio que, tipo assim, eles riem de mim mais do que riem do que eu tô falando, né? Entenderam? Aí eu falei, acho que eu vou criar um canal pra falar de filmes e séries e tal, porque são coisas que eu gosto muito, e daí... Em questão de 2, 3 meses, eu abri o Ali Aqui. Foi meio assim, entendeu? Foi um dia eu acordei e falei, vou ser youtuber. Aí eu fui mesmo. A Cristal Gomes perguntou, o que você mais gosta de trabalhar com o YouTube e por quê? E se eu pudesse escolher alguma outra área, qual seria? Bom, eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar com o YouTube são as milhões de possibilidades que a gente tem aqui nessa plataforma e que a plataforma me permite, né? Eu não gosto de falar que eu sou youtuber não só por conta do preconceito que as pessoas têm com essa palavra, por motivos razoáveis, é óbvio, né? Porque a gente sabe que o conteúdo aqui é bem... duvidoso em alguns momentos, mas eu me considero uma criadora de conteúdo porque eu gosto de criar conteúdo independente da plataforma, né? Então, muito antes de ter canal no YouTube, eu já tinha criado conteúdo para site de notícias, para site de cultura pop, já tinha escrito vários artigos, já tinha feito várias notícias, né? Eu gosto muito de escrever, eu gosto de criar conteúdo, então eu acho que a melhor parte é a gente poder trabalhar essa criação de conteúdo em multiplataformas, né? O YouTube, querendo ou não, ele é uma vitrine para o que a gente faz, ele é uma vitrine para as outras pessoas conhecerem a gente e quererem trabalhar com a gente. E o YouTube me abriu muitas portas de coisas que eu nunca imaginei que eu faria, né? De trabalhar com Pipocando, de entrevistar tantas pessoas incríveis, de estar trabalhando com a Warner agora. É muito legal tudo isso que o YouTube permite, eu acho que essa é a melhor parte. Além de, claro, eu poder ser minha própria chefe e fazer os meus próprios horários, né? Então, mas isso também significa que eu trabalho na hora que eu quero, que é tipo, praticamente todas as horas do planeta, né? Eu não tenho folga, final de semana, feriado, isso não existe no meu vocabulário. Eu sempre tô trabalhando e às vezes isso é meio... deixa a gente meio crazy, assim, né? Meio louco. E se eu não trabalhasse com comunicação, né? Se eu não fosse comunicadora, eu não tenho a menor ideia de que outra área eu trabalharia, cara. Eu não consigo me ver trabalhando com mais nada além de comunicação social em qualquer âmbito, né? Que seja. Talvez administração, que é o curso pra quem não sabe o que quer, né? Eu acho que provavelmente eu faria algo dentro dessa área mesmo, tipo jornalismo, marketing, mas eu não sairia muito dessa área, não. O Vinícius Viana perguntou, se você não fosse youtuber, o que você seria, né? Que é meio que uma continuação dessa pergunta anterior, que eu não trabalharia em outra área, mas digamos que eu não fosse youtuber, né, criadora de conteúdo, eu provavelmente seria mídia social em alguma agência ou alguma empresa, né? Inclusive eu faço freelas e já trabalhei como mídia social em alguns outros lugares. É uma área que envolve criação de conteúdo, mas você não cria o conteúdo que você quer, né? Você cria o conteúdo que eles precisam, mas é uma área que eu me dou muito bem, principalmente pra escrever coisas e ter ideias criativas, assim, nesse sentido. Então, provavelmente eu trabalharia assim como eu já trabalho com isso. O Gustavo Henrique perguntou se eu já pensei em seguir carreira de atriz. Olha, Gustavo, não, mas o que não muita gente sabe sobre mim é que quando eu tava na escola, eu fiz 7 anos de curso de teatro. Comecei no teatro quando eu tava na 5ª série, né, quando eu tinha 10 anos, e eu fiquei até o primeiro, segundo colegial, fazendo teatro. Eu fazia toda semana, né, aula de teatro na escola. Todo ano a gente apresentava uma peça no final do ano. Eu fiz várias peças muito legais, apesar de muito desconhecidas. No meu primeiro ano de teatro a gente fez Sonho de uma Noite de Verão, mas ao mesmo tempo que o teatro me ajudou muito com me tornar uma pessoa menos tímida, mais comunicativa, né, conseguir me expressar e conseguir falar com as pessoas, não é uma coisa que eu me via fazendo profissionalmente. Eu também não vou dizer pra vocês que eu era boa, porque eu não era. Eu tanto não era boa que em 2 anos seguidos no teatro eu interpretei uma árvore, isso é real. Eu tenho até fotos que eu não vou mostrar pra vocês, mas é real. Fazia outros personagens também, é óbvio, mas um dos meus personagens era fazer uma árvore. Parece piada, mas não é. Então assim, eu nunca me destaquei muito no teatro, né? Eu tenho amigos que eram muito, muito, muito talentosos. Apesar de eu gostar muito, né, dessa coisa do teatro, de se colocar num personagem, estudar um personagem e tal, não é uma coisa que eu me vejo trabalhando com, e eu também não tenho vontade, mas eu tenho muita vontade de fazer um novo curso de teatro, porque
porque ele ajuda você a desenvolver muito as suas skills comunicativas, de memorizar coisas, de roteiro, inclusive, né, de conseguir se expressar, de conseguir lembrar das suas falas. Então, ele te ajuda muito, né? Então, eu tenho muita vontade de fazer novamente um curso, mas eu não seguiria a carreira de atriz, não. O Everton Medeiros perguntou: se você tivesse a oportunidade de atuar em uma série ou algo do tipo, você iria? E a Milena Vlogs perguntou: se você entrasse em alguma série, qual seria e por quê? Manda beijo. Beijo, Milena. E bom, eu com certeza iria, né, se fosse um papel pequeno, não faria um papel grande, até porque eu acho que eu não teria capacidade, não seria ideal pra fazer, né, porque como eu falei, eu não sou exatamente uma super atriz, né, eu sei me virar, mas tô longe de ser uma atriz mesmo. Mas eu acho que se fosse pra fazer um personagem coadjuvante, alguma coisa assim, eu com certeza toparia fazer, acho que ia ser muito divertido. Acho que inclusive seria muito legal se eu fizesse um papel em Riverdale, por exemplo, tipo assim, só uma aparição assim, falasse alguma coisa pro Jughead, por exemplo, acho que seria legal. Eu acho que qualquer série ou qualquer filme, se fosse pra fazer um papel pequeno, coadjuvante, de uma, duas falas, eu com certeza faria, só pela experiência de estar num set grande, né, de uma coisa tão grande assim. E acho que é isso. Acho que sim. E a Letícia Gomes perguntou: Ali, sei que você é bem por dentro desse mundo de séries e filmes, mas você curte e acompanha o mundo da música também? Eu gosto muito de música, acompanho bastante, mas não tanto quanto séries e filmes, né? Eu conheço gente que é, tipo, viciada em música, aquelas pessoas que vivem 24 horas por dia ouvindo música, e eu não sou assim. Eu não consigo ouvir música e me concentrar ao mesmo tempo, por exemplo. Eu não consigo trabalhar nem estudar com música, a não ser que sejam músicas sem letra. Se é música só de melodia, eu consigo. Agora, se tem letra, eu quero cantar junto em geral. E aí me atrapalha muito. Então, eu não faço isso. E eu ouço música basicamente no carro, indo e voltando dos lugares. Eu não tenho muito essa coisa, essa ligação tão forte assim com música. Mas eu gosto bastante, acompanho o mundo da música, acompanho os lançamentos, sempre tô ouvindo os álbuns novos. Eu gosto mais de música pop. Demi Lovato, Miley Cyrus, Taylor Swift, Katy Perry são, tipo, minhas musas maravilhosas. Mas gosto também de boy bands, amo One Direction, hip One Direction, inclusive. 5 Seconds of Summer, eu amo, já assisti 2 shows deles, são incríveis. Shawn Mendes também é um cara que eu amo muito. Eu gosto muito, 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 muito dessas músicas pop. Já tive minha época rock também, curto muito Green Day. Já assisti 2 shows deles também, foi incrível. E acho que é isso, eu não conseguiria falar muito de música com vocês aqui, porque eu também não sou uma super conhecedora, assim, né? Conheço as coisas mais por cima, assim, e gosto mais por cima. Bom, então é isso, esse foi o nosso Ali Responde sobre esse lado mais profissional meu, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm dúvidas, a gente pode fazer uma parte 2, então deixem as dúvidas de vocês aqui, ou comentem no Instagram, ou na aba comunidade do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!